Olá a todos, mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Hoje nós queremos falar como nós podemos trabalhar com Microsoft Form no Power Automate. Especificamente como nós podemos upload qualquer forma no Microsoft Form e essa forma ser diretamente um, uh, utilizada ou ser depositada no Microsoft List, na lista do SharePoint List, queria eu dizer. Então, ser mais específico, como nós podemos ter uma forma, eu tenho um exemplo aqui de uma forma de acidente de trabalho, como eu posso usar até os anexos que eu usar nessa forma, como usar esses anexos para que esses anexos sejam guardadas na minha lista de SharePoint. Então, para isso, vamos a isso. So, como eu disse, eu tenho aqui um exemplo de uma forma, vou colocar no preview, e eu quero criar um processo na qual esse processo, toda vez que eu tenho alguém submete a uma forma ou a um acidente de trabalho, essa forma é registrada no meu SharePoint List e essa forma também conterá os anexos, né? Tudo que a gente anexar nesse vídeo. Bom, vamos a isso. Ou nesse acidente de trabalho, queria eu dizer. Para isso, o que eu vou fazer, eu vou começar a criar o processo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vou criar um flow, mas esse flow vai ser o flow automatizado ou, como a gente diz, automated flow. A gente clica no automated flow. Então, vamos dar um nome, forma de, de report, podemos dizer assim, de acidente de trabalho. Ok? Como a gente pode reportar, esses são exemplos que estou a dar, como a gente pode reportar um acidente de trabalho e se calhar tirar algumas fotos ou coisa assim. E na minha segunda opção, claro, qual é qual é o meu trigger, né? O que é que vai fazer com que o nosso flow comece a trabalhar? E nesse caso, o meu trigger vai ser todas as vezes que alguém submeta essa forma de trabalho. Para isso, já tenho aqui em cima esse When a New Form is Submitted, então vou clicar e vou criar o flow. Então, como nós podemos ver, tem a forma de trabalho e a primeira expressão que ele está a pedir é a forma de trabalho ou a forma ID. Nesse caso, como nós podemos ver, como essa forma está ligada ao meu OneDrive, então eu vou acionar essa forma, é forma de acidente de trabalho. Tenho a primeira ação, vou adicionar a segunda ação. A segunda ação vai ser buscar as informações desta forma. Nesse caso vai ser, vamos procurar aqui a forma, e se a gente fizer a forma, vamos dizer get response details. Essa ação vai receber todas as respostas que a gente obter da nossa forma. Então nós vamos precisar de dar forma um ID na forma e teremos então um único ID. Esse único ID vai vir dessa primeira ação. Para isso, vou selecionar aqui e vou usar essa resposta ID. Então, tenho a minha segunda ação completa. Ok? Mas, antes de eu continuar, queria dizer, toda vez que eu submeto uma forma ou algum anexo na minha forma e eu submeto, toda vez que eu submeto uma forma e eu coloco um upload, um anexo a algum arquivo, esse arquivo normalmente é armazenado no meu OneDrive, não é? Para vos mostrar, se eu abrir rapidamente o meu OneDrive, se eu abrir o meu OneDrive diretamente, se eu ir diretamente nos documentos, nos meus ficheiros, e nessa aplicação do Files, tá, como vamos ver, temos o Microsoft Forma, que é a forma de acidente que eu tenho. Toda vez que eu upload essa forma, estará armazenada aqui, mas eu preciso que esse armazenamento seja também transferido para a minha lista. Para isso, vamos continuar o nosso flow. A próxima ação vai ser eu criar um item na minha lista de trabalho. Para isso, vou adicionar uma ação que é criar, vai ser criar um item. Nesse caso, eu estou a usar agora a resposta dessa ação para criar um iter dentro do SharePoint. Para isso, vou adicionar o meu SharePoint, vou adicionar os parâmetros, a minha lista do SharePoint. A segunda informação vai ser a minha forma de assistente de trabalho, que é a mesma forma do SharePoint lista. E quando eu pressiono isso, vou ter
lista, né? Essa criação de listas. E para isso vou adicionar as devidas informações, o título, nesse caso vou dar o nome, tipo de acidente, o nome também vai ser o tipo de acidente, descrição do acidente, vai ser também a forma da descrição de acidente e a data, vai ser a hora e a hora que o acidente for reportado. Então tenho as minhas configurações feitas. Ok, para a aproximação, agora preciso, se eu salvar esse flow e começar um teste, eu consigo ver que o meu teste vai executar com sucesso. Para isso, vamos fazer um teste. Vou testar e vou submeter a uma forma. Vou para a minha forma. Nome, como sempre, será o André Pedro. Que tipo de acidente? Vamos dizer, por exemplo, acidente de queda. Acidente de queda de escada. Descrição, podemos dizer queda ao subir a escada. Ok? Se tenho alguma, por exemplo, vamos supor que eu tenho alguns ficheiros para algumas fotografias, como exemplo, para armazenar. Para isso, vou ao meu relatório, vou dar, esse estou a usar como exemplo. Se eu tiver esses ficheiros ou esses arquivos, eu anexar esses arquivos e submeter a minha forma e voltar ao meu flow. O meu flow, então, como podemos ver, executará com sucesso, não é? Mas se a gente ir na nossa forma de trabalho, a gente refresh, como a gente diz, a página, podemos ver que esse arquivo foi criado. Mas, como nós podemos ver, apesar de ser criado, não existe anexo, porque não adicionamos nenhum anexo desses arquivos que a gente anexou ao submeter a nossa forma. Para isso, para que esses arquivos sejam submetidos, precisamos de fazer algumas alterações no nosso flow. Para isso, a aproximação que eu vou fazer, antes de preparar a próxima, antes de fazer a aproximação que eu preciso fazer, preciso de usar o parse Jackson. Bem, como eu ia dizendo, uma vez tenho essa ação, para que eu consiga obter os arquivos ou os ficheiros que eu anexei, de maneira que eles sejam anexados também nessa forma, eu preciso adicionar algumas ações no meu flow. Para isso, eu vou, para isso, neste caso, eu vou trocar um pouquinho o meu flow para o desenho antigo. Vou salvar o meu flow. Alguma coisa está errada com a Microsoft. Bom, vou refresh, como a gente diz em inglês. E uma vez que eu tenho o meu design antigo, eu quero obter um objeto JSON que vem do getRespondingFile. Então, para isso, vou usar a ação antiga, vou testar de novo o meu flow. E para isso, eu vou buscar o JSON que eu vou usar para o meu schema parseJSON. Então, para isso, onde me encontra seu anexo, vou copiar todo o link e vou voltar a editar e da mesma forma voltar ao meu design antigo. O que eu precisava, na verdade, é só copiar aquele JSON object. Para isso, a próxima minha ação, então, será o parse ou JSON. Então, eu vou adicionar a ação parseJSON. Na verdade, o objeto que eu escaneei é praticamente para obter o esquema. Então, para isso, vou obter o schema, como a gente diz em inglês, do meu objeto, que é esse objeto que eu copiei. E então vou colocar o que esse objeto vai fazer. Esse objeto vai poder me obter o nome, o link, o ID desse documento, desses anexos que eu tenho, todas as informações que eu preciso de usar. Então, para isso, e o content de onde vai vir no meu flow. Todas essas informações nós vimos que se encontram nessa ação anexos. Então, tenho o meu PSJSON criado, ok? Na minha aproximação, então, eu vou abrir ou vou adicionar um loop. Posso procurar conditions, control, queria dizer.
E para isso vou adicionar esse loop. Para quem não sabe, loop simplesmente quer dizer que vai continuar. Se tiver um ou mais anexos, ele será capaz de adicionar todos os anexos à minha lista no SharePoint. Então, para isso, preciso de usar aonde é que eu quero loopar, ou começar o loop. Para isso será o meu body. Vou usar o meu body que vem do meu past JSON como meu inicial. E a minha próxima ação então será adicionar o get content. Então, o que essa ação estará a fazer é buscar o meu conteúdo que quando eu submeti foi para o meu OneDrive. Então, todos aqueles objetos estão no meu OneDrive. Preciso de buscar esses arquivos e adicionar esses arquivos no meu um, Microsoft ou no meu SharePoint list, na minha lista de SharePoint. Então, vou adicionar o ID do file nesse caso. O que eu irei fazer é simplesmente vou adicionar o irei adicionar mais uma vez o ID que vem diretamente do meu JSON. Então vou adicionar o meu corpo ID, body ID e está feito. Essa é a única ação que irei fazer é o único parâmetro que irei adicionar nessa ação. E a próxima ação então, que é a última ação para a minha aula de hoje, será a ação que é adicionar attachment. Será que simplesmente quer dizer adicionar arquivo em português. Add attachment. Só escrever add. O que essa ação irá fazer? Irá adicionar arquivos à minha lista, todos os documentos que eu submeter na minha forma do Microsoft. Então, esses documentos serão adicionados também à minha lista, especificamente à primeira entrada da qual eu submeter. Então, para isso, aproximação, vou escolher ou vou selecionar, irei selecionar o meu SharePoint. Por alguma coisa, o meu SharePoint eu não quero, mas isso não é um problema, porque eu posso completamente tirar o meu SharePoint daqui, Business Sales, então posso copiar e já que ele não dá, não há problema nenhum, irei selecionar diretamente a partir diretamente do link. SharePoint, como podemos ver, Business Cell, e a minha forma será a forma de acidente de trabalho. O meu ID, nesse caso, será o ID diretamente do meu item que foi criado. E o nome do ficheiro será o nome do body name que vai vir do meu past.json e o file content virá do get content file, que irá diretamente virar do meu OneDrive. Então, adiciono uma vez essas ações completadas, então irei salvar o meu flow. Então, para confirmar, irei, nesse caso, testar o meu flow. Quero testar manualmente, então irei testar. E para isso vou criar mais uma vez uma nova submissão na minha forma. Então vou dar o meu nome, talvez pode meter André Pedro, vou dar o número 2 só para mostrar que é o meu segundo teste, tipo de acidente. Vou meter queda de escada. E a descrição do acidente, posso dizer, por exemplo, podemos queda de escada ao transportar, não, escrevi erradamente, perdoe-me, ao transportar materiais de construção. Ou o meu teclado está em inglês, preciso transformar ele em português. Perdoem-me ali, estou tão habituado aqui com o inglês, construção. Ok, sim, perfeito. Irei agora anexar os meus arquivos e como podemos ver no meu flow, né, está à espera de uma nova forma tem que ser submetida. E assim irei submeter
a minha forma. E para isso, irei agora esperar a execução do meu flow. Como podemos ver, o meu flow continua a executar e, como podemos ver, a execução é de sucesso, foi executada com sucesso. Agora vamos diretamente à nossa forma e vou refresh a minha lista, como a gente diz. Sim, e como podemos ver, esse é André Pedro, essa é a minha submissão antiga, mas a minha nova submissão que eu submeti agora, eu meti como meu nome, André Pedro 2, podemos ver. E se nós abrirmos esses arquivos, conseguimos notar que temos arquivos, não é? Os 3 arquivos que a gente submeteu quando nós submetemos a nossa forma da Microsoft. E se a gente abrir, podemos ver que o nosso arquivo abre com sucesso. Obrigado pela aula e obrigado por ter nos acompanhado. Por favor, mandem sugestões e deixem as nossas perguntas que nós, com muita alegria, estamos aqui para responder todo e qualquer tipo de pergunta. Obrigado.